Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 16, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Nesse versículo que eu li, que é o versículo 28, você vê uma atitude, uma ação da parte do apóstolo Paulo. Paulo, que antes de se converter, ele ali se chamava Saulo, até o dia que ele teve um encontro com o nosso Deus, ele viu o Senhor, e além de se converter, Deus mudou o nome dele, de Saulo para Paulo. Você que conhece a história dele, que também está aqui em Atos 9, você pode assim conferir. E nesse momento, Paulo ele estava numa situação que nós precisamos entender. Essa reação dessa palavra que ele falou, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Paulo ele estava se referindo a uma pessoa específica, mas nós precisamos entender o contexto em que ele estava para a gente compreender a importância dessa atitude de Paulo. E essa atitude de Paulo é a atitude que Deus espera da igreja hoje. Qual atitude? Que há uma responsabilidade da igreja sobre as outras vidas. Nós somos responsáveis por aqueles que nos cercam. E a pessoa que estava perto de Paulo naquele instante era a pessoa que ele se dirigiu e disse essas palavras no versículo 28, que era o carcereiro lá na prisão. Então, quando a gente volta um pouco na história do capítulo 16, você vai ver, a partir do versículo 1, Paulo falando a respeito da sua caminhada, dos seus irmãos ali na fé, que iam com ele evangelizar, pregar a palavra. E quando você observa o versículo 9, Paulo ele relata que ele teve uma visão. Ele estava programando de ir para um lugar e, através dessa visão, ele entendeu uma direção vinda da parte de Deus, que era para ele ir para a Macedônia e que havia algo para fazer lá. Deus estava chamando ele para algo específico naquele lugar. E a Bíblia diz que ele procurou partir naquele destino, Eu creio que ele, o mais breve que ele pôde, ele foi para poder anunciar o evangelho lá na Macedônia. Quando você observa o versículo 12 desse mesmo capítulo, você vê ele chegando na cidade de Filipos. E ali ele começa a pregar. Filipos era uma cidade da Macedônia, está escrito aí nesse versículo. E ali naquela cidade, Paulo, ele descobriu um lugar de oração, onde as pessoas se reuniam para orar, no versículo 13. E ele foi até aquele lugar e começou a participar daquela reunião, falava às mulheres, ministrava, com certeza era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 14, a Bíblia começa a relatar que ele começou ali a ministrar sobre a vida de uma mulher que se chamava Lídia. E eu quero, entre todas as características que falam sobre Lídia nesse versículo 14, eu quero destacar a característica de que ela era temente a Deus. E nós sabemos que Lídia era temente a Deus, ou seja, dentro daquilo que ela conhecia sobre Deus, ela já respeitava Deus. E naquele momento, Paulo, quando ele ministrou a palavra sobre ela, naquela reunião de oração, a Bíblia diz na parte B desse versículo 14, que o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. E essa é a obra do Espírito. Quando Deus abre o entendimento de uma pessoa, é que ela começa a compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Se o Espírito de Deus não abrir, a pessoa não compreende. Então, a graça de Deus chegou naquele dia na vida de Lídia. E ela assim compreendeu. No versículo 15, você vê que Lídia, ela provou que ela entendeu, porque ela foi batizada e toda a sua casa se posicionou. E elas fizeram, e a Lídia e sua casa fez um convite a Paulo, para que ele ficasse na casa dela, para que ele ministrasse a palavra. Então, o que eu entendo nesse versículo 15? Que a casa de Lídia virou uma igreja.
né? E que a sua casa nesse tempo seja uma igreja, amém? Que a sua casa seja esse lugar onde tem oração, lugar onde tem pregação da palavra, lugar onde tem adoração, louvores, e que isso faça parte do nosso dia a dia, né? Não seja algo apenas por esse tempo, por causa da quarentena, mas o nosso desejo é que quando nós voltarmos a cultuar aqui na casa do Senhor, né, nesse prédio, que você possa continuar a manter os cultos domésticos, porque eu creio que isso vai agradar o Senhor nosso Deus. Então, nesse processo que Paulo ele recebeu uma visão, ele foi para Macedônia, chegou na cidade de Filipos, entrou ali, fez parte daquela reunião de oração, pregou para aquelas mulheres, pregou específico para Lídia. Lídia teve entendimento aberto por Deus, se converteu, se batizou, ela e sua casa. A casa de Lídia virou igreja, virou lugar de pregação, de louvor, né, de oração. Então, e aí a gente vê assim o versículo 16 que Paulo ele continuou indo no lugar de oração, mesmo a casa de Lídia tendo virado a igreja, ele continuou indo naquele lugar onde as pessoas se reuniam. E quando ele estava a caminho, ele encontrou uma jovem. E a Bíblia diz que essa jovem, no versículo 16, era uma jovem possessa de espírito adivinhador. Você pode aí conferir na sua Bíblia. Não vou ler todo o versículo, mas eu vou ir citando algumas coisas dentro dos versículos. Então, no versículo 16, relata esse fato, que essa jovem, ela era possessa de um espírito adivinhador. E que ela tinha os seus senhores, ou seja, pessoas que ganhavam, né, que lucravam através da adivinhação daquela jovem. E quando aquela jovem foi liberta, porque Paulo assim deu uma ordem e aquele espírito saiu dela, como diz no versículo 18, ela foi liberta daquele espírito demoníaco. No versículo 19, a Bíblia começa a relatar que o fato dela ter sido liberta trouxe preocupação para os seus senhores. Por quê? Porque a fonte de lucro deles havia cessado, né? Eles lucravam. Cada pessoa que ia lá até aquela jovem buscando adivinhação, entenda que isso não faz parte da cultura do reino de Deus. Deus fala que nós não podemos consultar o adivinho, nada que vem do ocultismo vem do Senhor. Então, cuidado com as coisas que até estão na rede social. Ah, queira saber como você vai ser daqui 20 anos. Não, é só uma brincadeira. Não, tema ao Senhor, fuja dessas coisas. Não queira nenhum tipo de prognosticador, de adivinhação. Fuja dessas coisas. O povo de Deus não se mistura. Vai sempre existir, porque é do mundo, é do sistema, mas não faz parte do reino do nosso Deus. Então, nós nem brincamos com essas coisas. E aqui, quando o versículo 19 fala isso, que os senhores, eles ficaram preocupados, e por causa dessa preocupação, eles levaram o que Paulo e Silas estavam fazendo até os pretores. Quem eram os pretores? Eram as autoridades que julgavam os casos naquela época. Então, esses pretores eram homens romanos que vinham tomar a causa de Paulo e julgar, falar se ele ia ser condenado, se ele ia ser preso ou não. E quando ele levou, né, ali os senhores daquela jovem, levou essa causa aos pretores, os pretores mandaram ali rasgar as vestes de Paulo e Silas, está no versículo 22, e mandaram açoitá-los com varas. Então, antes de ouvir Paulo e Silas, antes de entender o que tinha acontecido, eles já deram essa ordem, rasga as vestes deles e começa a dar os açoites. Então, naquele momento, ali Paulo e Silas já estavam sendo injustiçados. O versículo 23, eles dão ordem para que, além dos açoites, os lançarem no cárcere, e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, versículo 24, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés do tronco. Então, esse era o estado de Paulo e Silas ali, antes de falar aquele versículo 28. Entenda que eu estou narrando o contexto da história para que você entenda a importância daquela fala de Paulo. E naquele momento, eles estavam presos, sentindo dor, né, com ali as suas costas até rasgando, feridas, né, e ao mesmo tempo estavam algemados pelos pés e dentro de uma prisão, né, havia grades ali que os cercavam. Entenda que a igreja não para. Eu creio que você, como eu, a gente não quer estar nessa condição aqui, como Paulo e Silas estavam, açoitados,
né, algemados pelos pés, presos em correntes, dentro de uma prisão, de forma injusta, porque eles haviam libertado aquela jovem, e nós não queríamos estar nessa situação. Mas, às vezes, nós não passamos por uma situação como essa que Paulo e Silas passou, mas nós passamos por outras situações terríveis, que talvez nós seremos confrontados se nós vamos continuar orando e se nós vamos continuar louvando a Deus, né? Ou se nós vamos abandonar. O fato é que a igreja não abandona essas práticas do reino. No versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha bem, Paulo e Silas, eles não estavam presos à reunião de oração para orar. Aleluia. Eu creio que as minhas amadas irmãs do Ministério de Intercessão vão estar ouvindo. Então, você pode dar um glória a Deus aí. Porque nós não temos a nossa reunião aqui como nós tínhamos, né? Que a gente ria junto, chorava junto, dava o nosso grito de guerra e, né, ali intercessão em nome do Senhor dos Exércitos, que a gente até vibrava, o nosso coração ardia ali de dar aquele grito juntas. E algo tão gostoso por causa da comunhão, e nós vamos voltar. Deus está no controle, eu creio que Ele vai voltar a esse tempo. Mas o fato de nós não podermos estar aqui não significa que nós cessamos de orar. E também, enquanto nós estávamos aqui, não queria dizer que nós não orávamos na nossa casa, que nós não orávamos pelo nosso próximo, que nós não orávamos por um familiar, né, por alguém que nós conhecemos, nos nossos relacionamentos. Ou seja, a igreja, ela não está presa a um horário e a um local para ter uma vida de oração. A igreja, ela não está presa a um horário, a um local para ter uma vida de adoração. E foi isso que Paulo e Silas nos ensinou, que eles como igreja, assim como eu e você somos igreja, porque nós cremos no Cristo, e a nossa fé em Cristo nos faz igreja, porque a igreja é essa, é a igreja que confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, e vive essa fé. Então, nós podemos orar e adorar o nosso Deus em todo e qualquer tipo de circunstâncias. E é tão interessante que o que Paulo e Silas faziam, havia mais pessoas os observando. Nesse versículo 25 diz assim: e os demais companheiros da prisão escutavam. Então as pessoas que estavam presas ali, até porque a maioria, eu acredito que havia sim cometido um crime, não porque estava de forma injusta como aqueles dois homens de Deus, mas porque haviam cometido um crime, todos escutavam. Então, quando eu e você adoramos e oramos ao nosso Deus, existem pessoas que estão ouvindo, que estão nos observando, ou que estão até nos vendo. Então, a igreja, ela não pode parar, porque nós somos a influência nessa geração para que o reino de Deus venha e para que o reino de Deus cresça. Talvez Paulo e Silas estavam parados ali naquela prisão, no sentido físico, eles não podiam sair daquela prisão. Talvez nós estamos parados dentro da nossa casa, mas o fato de estarmos parados, né, com exceção daqueles que saem para trabalhar ali guardados pelo Senhor, ou no momento de necessidade que nós temos que sair, mas no mais nós estamos mais parados. O fato de estarmos parados fisicamente não significa que a igreja parou. Pelo contrário, igreja nunca deixa de ser igreja. Aquele que ora, ele não cessa de orar. Aquele que adora, ele não cessa de adorar. Por quê? Porque a causa da nossa oração é nós termos um Deus que nos ouve e que nos atende. A causa da nossa adoração é o nosso Deus ser um Deus vivo e digno de ser adorado. Por isso nós não paramos. O versículo 26 diz: de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A posição da igreja naquela prisão fez com que todos fossem libertos, não apenas Paulo e Silas. Entenda que quando você vive uma vida de relacionamento com Deus, porque vida de oração, vida de adoração é relacionamento e não tem nada de religião.
Porque quando é religião, se eu estou parado dentro da minha casa, então eu não vou orar mais, não vou louvar mais. Por quê? Porque é religião. Mas quando é relacionamento, quando você tem uma vida de relacionamento, você beneficia todos aqueles que estão à sua volta. Então, naquele momento, todos que estavam presos foram beneficiados, porque as portas se abriram e soltaram-se todas as cadeias. E todos que estavam ali foram libertos, foram beneficiados. Todos que estavam ali puderam ver a glória, o poder de Deus naquele lugar, através da vida daqueles 2 homens de Deus, que era Paulo e Silas, porque eles representavam a igreja. E você na sua casa representa a igreja. Toda a sua casa é beneficiada quando você vive a mesma postura que Paulo e Silas. No versículo 27 diz assim: o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Todos que estavam ali tinham sido beneficiados. Agora a Bíblia, no versículo 27, começa a falar a respeito de um homem que não tinha sido beneficiado ainda. Glória a Deus. Ainda. Porque aquele homem que estava ali, sobre ele havia uma ordem, um decreto. A autoridade que estava sobre ele, que eram os pretores, falou com ele: ó, você vai guardar aí esses 2 homens. Nada pode acontecer com eles. Eles não podem sair, não podem fugir, a responsabilidade é sua. E naquele momento esse homem entrou em desespero, porque ele sabia que quando as autoridades chegassem ali e visse que todos tivessem fugido, saído da prisão, ele provavelmente seria morto, por ser responsável por aqueles que estavam presos. E naquele momento Paulo, ele tomou uma posição de igreja. Entenda o que Deus te quer nesse tempo de quarentena, uma posição de igreja. No versículo 28 diz assim: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Paulo é a igreja. E a igreja e a palavra de Deus diz lá em Efésios 3:10 que vem pela igreja é que vai ser manifestada a glória de Deus. Tudo acontece pela igreja. E naquele momento a igreja ali era Paulo e Silas. E Paulo bradou, falando: não te faças nenhum mal. Espera aí, não tira a sua vida, porque eu tenho uma resposta para você. Olha, quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, eu comecei a meditar e a pensar assim: Paulo, naquele momento que as cadeias se abriram, as correntes se quebraram, todos foram soltos, ele estava ferido. Não sei se ele tinha fome, se ele tinha sede. Com certeza, alguma necessidade ele tinha, dor, provavelmente ele sentia. Ele poderia ter ido embora. Não, eu vou embora, vou cuidar das minhas feridas, vou comer alguma coisa, vou beber uma água, estou com muita sede. Não, eu vou correr antes que as autoridades cheguem aqui, nos prendam de novo, nos dê mais açoite. Vou fugir no meio dessa multidão, vou desaparecer. Mas a igreja, ela não pensa em si, ela pensa no outro. Por que a igreja pensa no outro? Nós somos igreja porque Cristo está em nós, é a igreja de Cristo. Cristo está em nós, nos faz pensar como ele pensa. E Paulo disse isso, nós temos a mente de Cristo. Então, nesse momento, Paulo ele tem essa atitude, por quê? Porque ele é igreja. Se ele não fosse igreja, ele ia olhar só os seus interesses e tchau, tinha ido embora. E o carcereiro que se virasse ali e fizesse o que ele queria fazer, e Paulo não tinha nada a ver com ele. Mas entenda que sobre nós há um compromisso com as pessoas que estão à nossa volta. Nós somos responsáveis por aqueles que estão dentro da nossa casa, assim como pelos nossos vizinhos. Nós somos responsáveis sobre aqueles que veem o nosso testemunho ou a falta de testemunho. Nós somos responsáveis sobre aqueles que chegam até nós com alguma necessidade. Esse é o evangelho que você se doa pelo outro, você se preocupa com a necessidade do outro. O amor de Deus não é um amor que é anunciado apenas para a pessoa ser salva, não. O amor de Deus é o amor que supra as necessidades que nós temos aqui nessa terra. E naquele momento, a necessidade daquele carcereiro era que alguém desse uma resposta para ele. Era que alguém falasse para ele a solução, o escape, a saída. No versículo 29 diz assim: então
o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eu creio que nesses dias Deus vai trazer alguém até você, se não já trouxe, para que você seja a resposta. Talvez muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, por que está tudo parado. É o vírus, é o que é? É a China, é algo que é uma corrupção que está por trás. O que está acontecendo? O que é verdade? O que é mentira? O que eu faço? Eu estou com medo das coisas começar a faltar dentro da minha casa. Eu estou com medo de perder o emprego. Talvez você pode se deparar com alguém que a pessoa vai estar até na mesma situação que esse carcereiro. Não, diante do caos eu vou tirar a minha vida. Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo escape, eu não sei o que eu vou fazer. Entenda que ali Deus vai te usar como igreja. E a Bíblia diz assim no versículo 31, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. O que Deus estava falando aqui nesse momento é que a resposta está em Jesus Cristo. E talvez não, eu creio que com certeza Deus nos parou como igreja, mas Deus também parou a terra, parou a humanidade, para que as pessoas o buscassem nesse tempo e entendessem que a resposta para todas as nossas necessidades está no Senhor Jesus. Se você olhar essa resposta de Paulo de uma forma natural, talvez você pensaria assim: Paulo está louco. A pessoa quer tirar a vida e Paulo está falando: não, crê que vai ser salvo tu e tua casa. Aos olhos naturais, talvez a gente ia pensar assim: não, vamos levar ele no psiquiatra, vamos internar, vamos, né? É claro que esses meios Deus usa para a glória dele. Mas, de fato, Paulo sabia que a resposta para aquele homem era: entenda quem é o Senhor Jesus, aceite ele como seu Senhor e seja salvo. E quando ele diz isso, ele está trazendo uma resposta que seria benefício para o carcereiro e para a sua casa. Entenda que não, esse versículo ele não é um automático, em que a gente fala assim: não, eu já creio em Deus, toda a minha casa vai ser salva. O fato daquele carcereiro ter aceitado a ajuda de Paulo que prega o evangelho de Cristo, ele deu liberdade para que Paulo chegasse na sua casa e o evangelho fosse pregado. Hoje é você aí na sua casa que vai pregar o evangelho para aqueles que estão na sua casa. E quando eles creem, eles serão salvos assim como você que já creu. Mas é necessário que seja pregado. O versículo 32 diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Entenda que para que creiam é necessário que haja quem pregue. Paulo escreveu lá aos Romanos. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa virou para mim e falou assim: pastora, o que a senhora está fazendo, eu sei que é por caridade. E ali o Espírito de Deus já me incomodou. Falei assim: eu tenho que falar alguma coisa. Porque nem todos que fazem caridade fazem para glorificar o Senhor. Então, quando você faz o que é bom, você precisa falar qual é a fonte da bondade. Você não pode só fazer. Eu já ouvi um ditado que dizia assim que às vezes você não precisa pregar com palavras, você vai pregar com a sua atitude, com aquilo que você faz. Não é verdade. Você prega com palavra e com atitude. As duas coisas têm que andar junto. Porque existem muitas pessoas que são boas, fazem boas obras, mas não fazem por causa de Cristo. Fazem porque tem uma boa índole, um bom caráter, né? E glória a Deus, isso é uma grande vantagem. Quando essa pessoa converter, ela já vai estar na frente de muitos. Então, quando você faz uma boa obra, você precisa falar a fonte dessa boa obra. E ali eu falei para essa pessoa: não, eu estou fazendo para você porque Jesus já fez muito mais por mim e pela senhora. E se eu estou fazendo, é porque a fonte é Ele. É Ele que está me capacitando para fazer. Então, Paulo, ele falou por quê? Porque ele sabia a fonte. Ele não estava falando aquilo ali apenas para ser bonzinho, mas é porque ele cria naquilo que ele falava, assim como eu e você precisamos crer. Então,
Entenda aqui por que Paulo se importou com um carcereiro. A Bíblia não falou dos outros, tinha outros. Mas aquele ali, ele deu crédito a Paulo, porque depois que Paulo falou, não te faças nenhum mal, ele parou e perguntou, então o que eu devo fazer para ser salvo? Entenda que quando alguém chegar até você com uma necessidade, você precisa ter a resposta no Senhor sobre essas pessoas, sobre aquele que tem uma necessidade. Por que eles se importaram? Porque Paulo e Silas são a igreja. A igreja, ela não está presa a um lugar para ser igreja. Entenda que naquele momento que Paulo ministrou naquela prisão sobre aquele carcereiro, ele não estava na casa de Lídia. A igreja não está presa à casa de Lídia. No momento que ele ministrou sobre aquele carcereiro, ele estava na prisão, ele não estava no lugar de oração, onde ele ia ali visitar aqueles irmãos que oravam. Então a igreja, ela não está presa ao prédio da igreja, né, o salão onde as pessoas se reúnem. A igreja, ela não está presa ao lugar de oração para ela orar e ministrar de Deus. A igreja, ela é a igreja onde ela estiver 24 horas por dia. Então, eu e você precisamos entender que nós temos que ser igreja onde nós estamos. Não queira sair pelas ruas e fazer tantas coisas. Esses dias Deus tem ministrado assim, uma gratidão no meu coração. Por quê? Porque antes de nós entrarmos em quarentena, nós fizemos um hino do louvor, a gente ia pelas ruas, adorava o Senhor, e a gente tem a resposta aqui na igreja, que é a vida da irmã Terezinha e da Bia, que ali a gente adorando, ela veio e tem estado conosco. Hoje nós não estamos reunindo, mas nós continuamos relacionando, conversando, cuidando uma das outras. Então é resposta. Né? Ali nós pregamos a palavra, nós louvamos. Antes da quarentena nós fazíamos culto nos lares, nós íamos nas casas. Antes da quarentena nós estávamos congregando aqui no templo, quarta, domingo de manhã, domingo à noite. Glória a Deus, há tempo para tudo. E isso vai voltar no tempo do Senhor. Mas nós não podemos precipitar de querer algo que não é o tempo. Qual é o tempo de hoje? O tempo de hoje é você não estar preso à reunião, ao local. É você ser igreja onde você está. Diante do carcereiro que Deus vai colocar diante de você, ali você precisa ser igreja como Paulo foi, dentro de uma prisão, num lugar onde ele poderia olhar somente os seus interesses e sair sem olhar para trás, mas ele parou e deu atenção à necessidade do próximo. Quando você caminha comigo com a sua Bíblia para 1 João, capítulo 4, versículo 20, 1 João 4, 20, abra sua Bíblia, eu quero que você chegue lá para a gente ler junto, no finalzinho, 1 João 4, 20. Diz assim a palavra de Deus: se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, como que eu demonstro amor a Deus aqui na terra? Quando eu amo quem está próximo de mim. E aqui, nessa passagem, João, ele fala específico sobre irmão na fé, irmão em Cristo, mas também ao seu próximo, a pessoa, a homens, mulheres, crianças, quem estiver próximo de você. Você vai demonstrar amor a Deus amando essas pessoas. Esse amor, a Bíblia não está falando de sentimento. A Bíblia está falando de atitude. Em Romanos 5,8, a Bíblia diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia está falando que Deus provou o amor, não foi com palavra, com sentimento, com emoção, mas foi com um ato, com algo que aconteceu, um fato concreto, em que o Filho dele morreu no nosso lugar. Então Deus está falando, tem atitudes que demonstrem amor ao seu próximo. Porque se você demonstrar amor ao próximo, você vai estar demonstrando amor ao seu Deus. No versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então hoje, se eu e você podemos fazer algo de bom para o nosso irmão, para aquele que é próximo, é porque primeiro o Senhor fez por nós. Então, quando eu não faço, entenda que eu estou retendo aquilo que já foi feito por mim. Quando eu não faço para o próximo aquilo que
Deus já fez por mim, eu estou retendo. E a gente vai ver ali na frente que isso é pecado. Versículo 8, 1 João 4:8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, quando você não demonstra amor, trazendo resposta, se preocupando com o outro, cuidando do outro, como Paulo e Silas fizeram com aquele carcereiro, então é porque ainda nem conhecemos a Deus. Em outras palavras, é impossível aquele que conhece a Deus não praticar as mesmas obras que Deus. Porque Deus demonstrou amor. Versículo 7 diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A Bíblia mais uma vez afirmando, aquele que ama o seu próximo, que tem atitude de amor, de cuidado, de preocupação, esse conhece a Deus. 1 João 4:11 diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Agora a Bíblia está falando assim, olha, você que é conhecedor desse amor, que a Bíblia diz que é de tal maneira, você que já recebeu o entendimento desse amor, que não pode ser medido, não pode ser calculado, você e eu precisamos amar uns aos outros, nos preocupar, sair da rotina em que nós olhamos para nós mesmos, com nós mesmos e ninguém mais, mas nós olharmos a necessidade do outro e se preocupar. Entenda que o pouco que às vezes você pode fazer, pode ser muito na vida daquele que tem uma necessidade. Paulo liberou apenas uma palavra, que era o quê? Um conhecimento, e ele disse: se você crê no Senhor Jesus, e se a sua casa crê também, você será salvo. Então você não precisa tirar a sua vida. Porque aquele que é salvo, ele não é salvo apenas por uma eternidade, ele é salvo de circunstâncias. E naquele momento, aquele carcereiro, ele foi salvo de uma circunstância que ele estava vivendo na sua vida, que ele iria tirar a própria vida. Por quê? Porque a igreja estava presente e tinha a resposta para dar naquele momento exato sobre a vida dele. Versículo 21 de 1 João 4 diz assim: ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Esse versículo vem para confirmar o que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Evangelho de Marcos, caminhe com a sua Bíblia, Marcos 12, versículo 29. Marcos 12, 29, diz assim: respondeu Jesus: o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sobre a igreja, essa palavra. Sobre a igreja, Jesus é o único Senhor, não temos outro Senhor. Versículo 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, o Senhor Jesus resumiu os mandamentos nesses dois mandamentos: amar o nosso Deus e amar o nosso próximo. E ele está falando de coração, de alma, de entendimento e de força. De coração, porque o seu coração só vai ter ele como Senhor. Não vai ser um coração dividido. De alma, porque até o seu sentimento vai se render a ele. Né? Às vezes a sua alma não vai querer amar aquela pessoa. O seu sentimento é para que você não faça o bem. Talvez Paulo naquele momento olhou para aquele carcereiro e pensou: ai meu Deus, na verdade eu devia dar uma chibatada nele, porque ele participou do negócio aqui em que nós apanhamos. Mas não é de alma, não é sentimento, não é emoção que nós vamos demonstrar amor. No fato ele falou, de todo o teu entendimento. Como que Paulo demonstrou entendimento, amor ao Senhor nosso Deus, amando aquele carcereiro? Com entendimento. Paulo sabia que a resposta da salvação para ele naquele momento, porque havia um espírito de suicídio ali que ia ceifar a vida dele. Então Paulo, ele tinha esse discernimento e ele tinha o entendimento que Jesus havia morrido e ressuscitado para salvar a vida dele. Então não tem como você demonstrar amor ao próximo sem entendimento. Por isso, leia a Bíblia, medite na palavra, né?
Dê piruetas, mas dá um jeito de ter uma vida devocional, porque não tem como você amar Deus sem ter entendimento. E o entendimento vem pela busca. Deus não vai trazer à memória uma palavra que você não meditou, que você não leu. Então não tem como eu amar Deus se eu não buscar conhecê-lo. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim e nelas contém a vida eterna. Não tem como eu demonstrar amor sem entendimento. Paulo ofereceu àquele carcereiro algo com entendimento. Ele não era ignorante à verdade, ele conhecia a palavra, ele sabia que aquela era a resposta, aquela era a única solução sobre a vida dele. Nesse dia estão pessoas à sua volta que estão talvez cheios de dúvidas, cheios de interrogação, pensando assim: o que eu faço? Se eu ficar em casa, talvez eu vou passar fome, eu vou passar necessidade. Se eu sair para a rua, o vírus, se eu pegar, o que eu faço? Se eu morrer, o que adianta eu ter o trabalho? Mas se eu não for trabalhar, eu não vou ter o trabalho, o que vai acontecer? O desemprego, a fome, o caos, a doença, a morte. O que eu vou fazer? Você tem que se levantar como igreja e dizer com entendimento, para declarar amor sobre essa pessoa e amor ao nosso Deus, dizendo: você tem que entregar sua vida para Jesus, porque Ele vai te salvar no meio desse caos e vai salvar sua alma para uma eternidade. Entenda que Deus, Ele traz resposta onde não existe resposta. Deus traz solução aonde não existe solução. O que é isso? É fé. E quando nós cremos em Jesus, Ele nos dá essa fé, que nós conseguimos ver uma luz por trás de situações terríveis. Por quê? Porque Ele é o lugar da nossa confiança. Porque fé é isso, nós confiamos nele. E a Bíblia diz também que nós demonstramos amor a Deus de toda a tua força. Você tem que se esforçar. É esforço de luta espiritual, tantas coisas, mas é esforço físico. Se não houver um esforço, nós não demonstramos amor de todo. Se esforce. Quando nós nos esforçamos, nós nos prontificamos a fazer algo e nós vamos e fazemos. Então, Paulo, naquele momento, ele se esforçou. Talvez ele estava ali quase zero de força. Mas ele se esforçou para cuidar daquela vida específica. Porque fazendo aquilo, ele demonstrou amor a Deus e amor ao seu próximo. No versículo 32, Jesus continua ali um diálogo que era com o escriba e diz assim: disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que Ele é o único e que não há outro senão Ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força e amar o próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Agora aquele escriba que estava ali, alguém conhecedor da palavra, da escritura, do Antigo Testamento, aí ele fala assim: Jesus, é isso aí que o senhor está falando. Se a pessoa conseguir demonstrar amor ao próximo, demonstrando amor a Deus dessa forma que o senhor está falando, isso está muito acima de sacrifício de holocausto. Assim, isso está muito acima de ir na igreja. Isso está muito acima de você ter um ritual, uma religião. Porque a religião não salva. O que salva é um relacionamento com Deus. E são poucos que entendem isso. Porque nós estamos parados em casa, o desespero das pessoas é voltar para a igreja. Gente, isso é religião. Porque você é a igreja onde você está, você adora a Deus onde você estiver, você ora onde você estiver. A hora que nós pudermos voltar para congregar, nós vamos voltar, porque se voltar o período de congregar e a gente não voltar, aí nós vamos estar pecando. Aí já é outra coisa que nós vamos ter que resolver com Deus, é outro problema. Mas hoje o tempo é: busque a Deus aonde você está, seja a igreja onde você está, e depois você vai congregar e vai continuar buscando a Deus na sua casa, onde você estiver, porque é isso que Deus quer fazer. Deus quer nos conservar no reino dele. Olha o versículo 34. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. Glória a Deus. Jesus falou assim: olha, escriba, se você está entendendo, é porque o reino de Deus está próximo de você. Você está começando a entender. Você está começando a entender o meu evangelho. Você está começando a entender a visão. O que Deus tem para aquele que é a igreja. Então, se você está entendendo o que Paulo e Silas fizeram, eles abriram mão
da sua vontade, da sua alma, do seu sentimento, da sua emoção. Havia um domínio sobre o coração deles, que é o reino de Deus, a vontade de Deus, o senhorio de Jesus. E ali eles tomaram o entendimento da palavra, ministrou sobre aquele homem, se esforçaram fisicamente para poder ali cuidar daquele homem naquele instante. Quando você faz isso, você está entendendo o reino de Deus. Então, se você tem entendido essa verdade, se você já tem vivido nesses dias dessa forma, que o nosso Senhor, nosso Deus te conserve nessa posição. Mas se você não tem feito nada pelo seu próximo, a minha oração é para que Deus te desperte nessa noite. Em nome de Jesus, para que nós possamos começar a ser igreja. A igreja que se preocupa, a igreja que vai. Entenda, Deus não vai criar um cenário ali espetacular para a gente poder brilhar e ser igreja. Não, às vezes é uma prisão, umas algemas, uns açoites, um carcereiro na nossa frente. Talvez havia até um mau cheiro naquele lugar. Não era um ambiente tão agradável. E aí o que importa é ser igreja. A igreja brilha em qualquer lugar. Se você tiver a resposta, se você tiver o entendimento, se você tiver o coração nele, você vai conseguir ser igreja. Não importa o lugar, não importa a circunstância. E eu quero te dizer que é isso que o Pai espera de mim. É isso que o Pai espera de você. Seja igreja onde você está. Traga a resposta. Seja como Paulo, tem entendimento e fala: crê no Senhor Jesus, que Ele vai te salvar desse caos. Ele vai te tirar do meio dessa tribulação. Abra comigo Tiago 4,17. Tiago 4,17. Tiago 4, mais para o final da sua Bíblia. Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O que esse versículo de Tiago 4,17 fala comigo e com você? Se nós temos a oportunidade de fazer o bem e não faz, é pecado. Se Paulo e Silas naquele momento não atendessem à necessidade daquele carcereiro, o que eles teriam feito? Pecado. Pecado. Ah, eu não me sinto capaz, eu não estou em condição. Lembra, é com força. É com todo o coração, é com toda a alma. Deixa Deus dominar a sua alma, suas emoções e vai. Ah, eu não me sinto capaz. Não, não é por você, mas é porque Ele pode fazer através de você e de mim. Então, glória a Deus, nós precisamos entender essa verdade. Que nós precisamos fazer o bem àqueles que estão à nossa volta, porque é isso que o Pai espera de nós. Abra sua Bíblia em Mateus 20, versículo 26. 26. Mateus 20, versículo 26. Diz assim: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro, vos será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, de letra maiúscula, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Paulo e Silas tinham ali naquela prisão? Coração de servo. Quem tem coração de servo? O Filho do Homem, Jesus. Quando Jesus está em nós, Ele nos dá esse coração. Nós precisamos servir. Por quê? Porque aquele que veio para servir a todos está nas nossas vidas. Então é impossível ver alguém com uma necessidade de dizer: não, volta depois, vem outro dia, quem sabe outra hora. Não, agora eu não posso, eu estou cansado, eu cheguei do trabalho, eu não quero. Não, agora eu preciso é comer, eu preciso fazer alguma coisa para mim. Se eu não comer, não tem como eu fazer. Gente, não é isso. O servo, ele tira os olhos de si mesmo e começa a olhar a necessidade do outro. Esses dias eu estava fazendo algo para uma pessoa e eu vi que eu não estava fazendo do jeito que eu devia fazer, que eu tinha que fazer melhor. Eu falei assim: não, eu tinha que fazer melhor, Jesus me ensina a fazer melhor. E eu falei assim: não, amanhã eu vou levantar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer para essa pessoa, pensando assim: eu estou fazendo para Jesus. Porque é isso que a Bíblia ensina. Deus fala que quando nós fazemos para o nosso próximo, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Ele. E ali eu levantei já pronta para poder, já tinha adiantado algumas coisas até no dia anterior. Porque eu estava fazendo era para Jesus, não era para a pessoa, entende, igreja? Se você olhar, achar que você está fazendo apenas o próximo, você vai desanimar, você vai ver obstáculos, você vai pensar: a pessoa não merece, não precisa, não tem como, eu não vou fazer, eu estou cansado, não sei o quê. Mas se você colocar na sua mente que quando você faz algo para o seu próximo, você está fazendo para Jesus, você vai se esforçar para fazer o melhor. Então entenda, essa é a linha da verdade. Eu e você fazemos é para Jesus. E fazendo para Jesus, nós beneficiamos o nosso próximo, porque é fazendo para Ele
que nós estamos fazendo para o Senhor. Aleluia, que você possa entender, para que o reino dele cresça sobre a sua vida. Mateus 25, versículo 34. Olha o que Jesus diz, gente. É o próprio Senhor para poder confirmar isso que eu acabei de falar. Mateus 25, versículo 34. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, de letra maiúscula, respondeu e lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aleluias. Essa passagem, Jesus está contando a respeito do grande julgamento. Onde Jesus já voltou, já aconteceu todas as coisas, e nós vamos estar ali diante de Deus. Deus vai julgar cada um pelo que fez e pelo que não fez. E naquele dia, Deus falou: olha, você fez isso para mim. E a Bíblia diz que o justo vai falar assim: Jesus, mas quando que o Senhor teve fome que eu dei comida para o Senhor? Jesus, quando que o Senhor estava nu que eu dei comida? Quando que o Senhor estava enfermo e eu fui visitar? Quando que o Senhor estava forasteiro na minha cidade e eu dei abrigo ao Senhor? E ali Jesus falou: quando você fez isso aos pequenos, quando você fez isso ao próximo, você fez para mim. A igreja de Cristo tem essa mente: você serve ao próximo porque você está servindo ao seu Deus. Eu quero que você leia comigo, rapidamente, já estamos quase concluindo, Efésios 2, versículo 8 ao 9. Efésios 2, versículo 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É porque nós damos comida a quem tem fome, vestimos quem está nu, damos abrigo a quem está forasteiro, visitamos quem está doente. É porque nós fazemos essas obras que nós vamos ser salvos? O que a Bíblia está dizendo? Não. Eu e você somos salvos porque nós fizemos como aquele carcereiro. Eu creio no Senhor Jesus, eu recebi a palavra, entrego a minha vida para Ele. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Então ali nós somos salvos. E agora o que nós fizermos de agora em diante é que vai conservar a nossa salvação ou não. Porque o fato de nós sermos salvos vai fazer com que nós façamos a mesma obra que o Senhor. Lembra que Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz: olha, vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz e ainda obras maiores. Jesus está falando: aquele que crê em mim e é salvo, ele vai fazer as mesmas coisas que eu fiz enquanto eu estava na terra. E ainda vai fazer coisas maiores. Porque Jesus esteve aqui na terra, sendo homem e Deus ao mesmo tempo, 33 anos. Eu tenho 34, então eu já tenho um ano a mais que Jesus que eu estou vivendo aqui na terra. Então você e eu precisamos fazer as obras. Por quê? Porque nós já somos salvos, não para que sejamos salvos. Mas se você é salvo e não faz, está correndo um perigo. Quando você volta comigo para Atos 16, você vai ver que assim como aquele carcereiro tinha aquela necessidade, todos têm. Jesus falou lá em Mateus 25 que quando uma pessoa tem necessidade de comer, talvez nesses dias, você vai ver alguém precisando de ganhar uma sacola de arroz. Talvez você vai ver alguém precisando de ganhar 1 quilo de feijão, um óleo, né? E ali, você que é igreja, o que você vai fazer? Você vai dar. O seu vizinho, à distância, quando você vê ele, você fala: e aí, tá tudo bem aí? Vocês estão precisando de alguma coisa? Qualquer coisa, levanta a mão, pode me pedir, não precisa ter, sentir vergonha de pedir, não, porque todos nós, às vezes, passamos por momentos assim na nossa vida. E ali você vai suprir o outro, a necessidade do outro, a necessidade dele ouvir sobre Jesus. Então você vai falar de Jesus como esse carcereiro.
E ali, quando você vê do versículo 31 do Atos 16 ao versículo 34, você vê que toda a família do carcereiro se converteu. Eles creram na pregação da palavra de Deus e lhe pregaram a palavra de Deus. Você demonstra amor ao seu próximo quando você prega a palavra de Deus. Hoje mesmo, quando eu estava vindo para cá, e uma pessoa falou assim, o que você vai pregar, pastor? Eu falei, eu vou pregar sobre Jesus. Aí a pessoa riu, balançou a cabeça. Eu vou pregar sobre Jesus. Gente, a palavra de Deus só fala de Jesus. Então, se você vai falar a palavra de Deus para alguém, o que você vai falar? De Jesus. Você vai falar de Jesus. Não tem como. E quando você fala de Jesus para o seu próximo, como Paulo falou, aquele carcereiro, você está declarando que você ama Ele e que você ama o seu Deus. Mas o contrário é o contrário também. Então nós temos que falar do amor, nós temos que pregar a palavra. E ali Paulo, ele estava nessa situação em que era para ser uma derrota da igreja. A igreja açoitada, a igreja humilhada, a igreja sendo injustiçada, a igreja em meio correntes, a igreja presa por grades. Gente, era para a gente olhar e falar, a igreja está derrotada. Nesses dias tem pessoas preocupadas porque nós não estamos abrindo os templos pensando, a igreja está parada, é a fúria do diabo, parou a igreja, vamos mandar fogo, vamos fazer não sei o quê. Nada disso, gente. No reino de Deus, nada que parece que porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós estamos parados, nós não estamos parados coisa nenhuma. Deus continua nos dando oportunidade. Eu tenho certeza, eu não preciso conhecer a sua vida, eu não preciso saber a sua rotina. Eu tenho certeza que o Senhor tem te dado a oportunidade de servir alguém, de falar dele com o seu próximo. Com certeza você conhece alguém que tem alguma necessidade para que você seja a resposta, para que você seja igreja sobre a vida dessa pessoa. Sabe aquele familiar que está dentro da sua casa? Se nesses dias ele passar mal, em nome de Jesus não vai ser nem o Covid-19, vai ser uma gripezinha talvez normal, uma coisa normal, mas vai ser uma oportunidade para você orar. Você vai virar para ele e vai falar assim, não, vem cá, eu tenho a resposta, eu vou orar com você em nome de Jesus, porque eu não estou preso à reunião de oração, eu não estou preso ao local de culto, eu sou igreja. Não precisa você fazer esse discurso todo, não, você só vai lembrar na sua mente, mas aí você vai falar com a pessoa, vamos orar, em nome de Jesus o Senhor vai te sarar, em nome de Jesus sua febre vai parar, em nome de Jesus sua garganta vai sarar nessa hora. E ali aquela pessoa vai experimentar de Deus. Por quê? Porque a igreja é que pode oferecer Deus. A igreja de Cristo. Glória a Deus. Quando você vê esse momento que a igreja cresce, porque é isso que acontece. Olha bem, Paulo recebeu uma direção para Macedônia. Macedônia, ele encontrou Lídia, uma mulher temente, mas que não conhecia o Senhor. Ali ela converteu. Ela convertendo, a casa dela converteu. Ela e a casa dela batizou, virou a igreja. O lugar de oração que tinha, continuou. E ali ele foi para a prisão. Na prisão, ele encontrou um carcereiro. Ele pregou para o carcereiro. Era um carcereiro, mas quem converteu? A família do carcereiro. Então, quando você serve alguém, quando você ama o próximo, quando você demonstra amor ao seu Deus, você e eu fazemos com que a igreja cresça, porque a igreja não vai crescer por outro método. A igreja nasceu porque Deus escolheu manifestar o amor dele na terra através de Jesus, e hoje a igreja continua crescendo se eu e você decidimos manifestar o amor dele sobre o nosso próximo, declarando assim também que nós amamos o nosso Deus. Quando você vê comigo o versículo 40, olha que coisa linda, diz assim, antes do versículo 40, né, se você ler do 35 ao 39, você vai ver que aquelas autoridades que mandaram prender Paulo e Silas tiveram que se desculpar, porque eles descobriram que eles eram cidadãos romanos, e ali Roma poderia se levantar contra eles, porque eles não poderiam ter feito isso contra um cidadão romano injustamente, sem ouvir, sem julgar, né, a causa deles. Então eles ficaram com medo, pediram desculpa e liberaram ali Paulo e Silas. Então eles nem corriam o risco de ser presos novamente nesse momento aqui, glória a Deus. No versículo 14 diz assim, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram, então partiram. Naquele momento, quando eles saíram dali, eles voltaram para a casa de Lídia. Por quê? Porque a igreja continuava lá. Viram os irmãos, e isso foi um conforto para Paulo e Silas. Porque toda liderança, o que toda liderança quer? E nesse momento, Paulo era a liderança. Você vê a igreja permanecendo.
Você vê a igreja sendo igreja independente do templo, independente da reunião, mas permanecendo. E diz assim, então partiram. E esses partiram por quê? Porque a igreja continuou. E a igreja chegou aonde? Chegou na minha casa, na casa da pastora Eliane. Glória a Deus. A igreja chegou aonde? Chegou na sua casa. E onde mais? Ela continua a crescer. Aonde houver alguém que creia no Filho de Deus e aceite Ele como Senhor e Salvador, a igreja chegou sobre a vida dele e sobre a casa dele. Então eu quero que essa verdade venha fazer com que você seja igreja, aonde você está com as pessoas que te cercam no seu dia a dia. E eu quero também que aquele que ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus, que venha assim fazer comigo nessa hora. Deus colocou esse desejo no meu coração de fazer esse apelo. Entenda que você aí que vai orar declarando Jesus como seu Senhor e Salvador, esse vai ser um momento que vai mudar a sua vida. Não porque você vai ver tudo sendo mudado de uma hora para outra, mas é porque Ele vai entrar dentro de você e vai fazer morada para todos sempre. Amém? Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Deus, eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a minha vida, a vida de cada um que me ouve, de cada casa, de cada família. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, ali vir de encontro, meu Pai, a cada uma dessas vidas, quebrantando o coração e fazendo com que essa palavra ministrada encontre lugar. Aquele carcereiro, ele fez essa oração que nós vamos fazer, porque ele creu no Senhor, ele aceitou o Senhor, ele confessou com a própria boca. Então, Pai, que nós possamos fazer com fé, não apenas por fazer, mas com fé. Então, você que me ouve, coloque a mão sobre o seu coração e ore assim: Senhor Jesus, eu declaro o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Eu declaro que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio à terra, morreu no meu lugar e ressuscitou ao terceiro dia para salvar a minha vida, perdoando os meus pecados. Eu te peço, liga a minha vida nos céus, na pessoa de Jesus Cristo, e envia o teu Espírito para morar dentro de mim. Eu declaro Jesus Cristo, o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.